E não é um cansaço do corpo que você está sentindo, é um cansaço da alma. Aquele cansaço de quem ora e parece que as orações não passam do teto, de quem espera e vê o tempo passar, de quem chora à noite em silêncio para que ninguém perceba o peso de tudo que está carregando por dentro. E talvez nesse exato momento exista uma pergunta que você nem teve coragem de dizer em voz alta. Será que Deus esqueceu de mim? Eu preciso te dizer uma coisa antes de qualquer outra coisa. Eu não sei o seu nome, eu não conheço a sua história, mas eu sei que não foi por acaso que você está ouvindo isso agora. Porque o que você está prestes a entender pode mudar completamente a forma como você enxerga aquilo que parece estar demorando demais na sua vida. Aquilo que parece ser atraso pode ser, na verdade, a mão de Deus, te protegendo daquilo que você nem imaginava. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar algo que está acontecendo no invisível, enquanto você acha que nada está acontecendo. Você já reparou como a espera tem um jeito de fazer a gente duvidar de tudo? No começo, a gente até acredita. A gente ora com fé, a gente declara, a gente espera o melhor. Mas aí o tempo passa, e o tempo passa de novo. E de novo aquilo que você pediu não chega. E a porta que não abre. E o telefone que não toca. E a resposta que não vem. E aos poucos, sem perceber, a sua fé vai ficando cada vez mais cansada do que confiante. Você começa a olhar para os lados e parece que todo mundo está avançando menos você. E as pessoas conquistam, casam, prosperam, recebem aquilo que pediram e você continua ali, no mesmo lugar, esperando, olhando para o céu, sentindo que o céu está em silêncio. E é exatamente esse silêncio que mais dói, não é? Porque você não está pedindo nada errado. Não, você só queria uma resposta, um sinal, um sussurro que fosse dizendo: eu ainda estou aqui, eu não te abandonei. Mas o que você ouve é apenas o silêncio. E na sua cabeça, na cabeça da gente, o silêncio parece que é abandono. Demora parece esquecimento. E espera parece castigo. Eu sei tudo que é isso. Eu sei o que é deitar a cabeça no travesseiro e sentir o peito apertado, pensando que talvez você não mereça as respostas, pensando que talvez Deus esteja ocupado demais com pessoas mais importantes do que você, pensando que lá no fundo talvez era melhor desistir. Talvez você já tenha chegado no fundo do poço. Talvez você tenha chegado nesse ponto, o ponto em que você quase solta as orações que ainda estava segurando. O ponto em que você pensa: cansei, não vou mais pedir, não adianta mais. E se você está aqui agora, eu quero que você repita no fundo do seu coração, porque a partir daqui, desse momento, eu preciso te contar umas verdades que vão começar a quebrar todas essas mentiras de dentro para fora. A verdade é essa. O silêncio de Deus nunca foi a ausência de Deus. Existe uma coisa que quase ninguém te ensinou sobre a fé. E é isso, sabe o que é isso? Deus quase nunca trabalha onde a gente consegue ver. Ele trabalha no invisível. Ele move debaixo da terra, na raiz, no escuro, onde os olhos humanos não alcançam. Pensa bem numa semente. Quando o agricultor planta a semente, ele cobre a semente de terra, para que quem esteja olhando de fora pareça que a semente foi enterrada, pareça que a semente morreu, pareça que nada está acontecendo ali, porque a superfície continua exatamente igual, dia após dia. Mas debaixo da terra, no escuro, longe dos olhos, a semente está rompendo. As raízes estão descendo, porque as raízes saem primeiro. A vida está sendo preparada e quando finalmente brota para cima,
Ah, todo mundo acha que foi rápido, só que você sabe que não foi. Foi um processo silencioso que aconteceu exatamente naquele tempo em que parecia que nada estava acontecendo. A sua vida talvez hoje esteja exatamente nesse ponto, agora. Você está olhando a superfície e a superfície parece que está parada. Mas debaixo da terra eu tinha que te dizer, Deus está movendo coisas que você ainda não pode ver. E é por isso que a demora não é a mesma coisa que abandono. Às vezes Deus demora porque se a resposta viesse rápido, ela te destruiria em vez de te abençoar. Às vezes a porta que você tanto quer abrir é a porta que Deus está segurando fechada, com as próprias mãos dele, porque do outro lado dessa porta existe algo que faria mal para você. E você nem sabe disso. Você só vê a porta fechada e chora, mas o Pai vê o que tem do outro lado da porta fechada. Quantas vezes na sua vida você agradeceu por orações que Deus não respondeu? Quantas coisas você pediu chorando e você olha para trás e pensa, graças a Deus que aquilo não aconteceu. Aquilo que você chamou de demora era proteção. Aquilo que você chamou de atraso era livramento. Aquilo que parecia Deus estar longe era Deus mais perto do que nunca te protegendo, fazendo o que precisava ser feito, longe dos seus olhos. Antes de toda virada, costuma parecer que tudo está piorando. Antes do grande milagre, o problema cresce. Antes da promessa, vem o deserto. E o deserto não é o lugar onde Deus te abandona. O deserto é o lugar onde Deus te forma. Olha o que está escrito em Isaías, no capítulo 40. Diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, e as moças de exaustão caem. E os moços de exaustão caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você percebeu? A força não é prometida para quem corre na frente. A força é prometida para quem espera. A espera, aos olhos de Deus, não é tempo perdido. A espera é o lugar onde a força está sendo renovada por dentro, mesmo que por fora você só sinta o cansaço. E tem mais. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, está uma das promessas mais poderosas da palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não algumas, não só as boas, todas, inclusive a demora, inclusive a dor, inclusive aquela porta que se fechou na sua cara, inclusive aquela noite em que você achou que não ia aguentar. Mas tudo isso, nas mãos de Deus, está cooperando para o seu bem, mesmo que você não consiga entender agora como. E talvez você esteja nesse momento pensando, mas eu plantei tanto, chorei tanto, e parece que não colhi nada. Então escuta o que diz o Salmo 126. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Aquele que sai andando e chorando, levando a preciosa semente, voltará com alegria, trazendo consigo os feixes. As suas lágrimas não foram desperdiçadas. Cada lágrima que você derramou nas suas orações foi semente. E semente não se perde. Semente se transforma em colheita. Pode estar até demorando, mas está vindo. O choro de quem semeia sempre termina em júbilo. Júbilo de quem colhe. Eu quero que você pense numa história que talvez já conheça, mas que ganha um sentido novo quando a gente olha bem de perto. Era um homem chamado Lázaro, amigo de Jesus, e Lázaro adoeceu. As irmãs dele, Marta e Maria, mandaram um recado urgente: Senhor, aquele que tu amas está doente. E o que Jesus fez? Jesus acha que ele correu? Você acha mesmo que ele correu? Você acha que ele largou tudo e foi imediatamente ver Lázaro? Não.
A Bíblia diz que Jesus, sabendo que Lázaro estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Imagina a dor daquelas irmãs. Elas mandaram chamar o mestre e o mestre não veio. Esperaram e ele não chegou e Lázaro morreu. 4 dias dentro de um túmulo. Quando Jesus finalmente apareceu, Marta correu até ele com aquela frase que talvez você já tinha dito também: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se tu estivesses aqui. Quantas vezes você já disse isso para Deus? Senhor, se tu tivesse agido, isso não teria acontecido. Onde tu estavas? Por que tu demorastes? Mas preste bem atenção no que aconteceu. A demora de Jesus não foi descuido. A demora de Jesus foi proposital. Porque se ele tivesse chegado a tempo, Lázaro teria apenas curado a doença. Mas, porque ele esperou, Lázaro foi ressuscitado dos mortos. A demora transformou uma cura em uma ressurreição. Pensa na glória. A demora transformou um milagre comum em um milagre que ninguém jamais esqueceria. E quando Jesus chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora, aquele que estava morto saiu andando. Imagina. Talvez aquilo que você acha que morreu na vida não esteja morto. Talvez esteja apenas esperando o tempo certo de Deus para dizer, vem para fora. Talvez a demora que está te matando por dentro seja exatamente o que vai transformar a sua história em algo que vai glorificar a Deus, de um jeito que a pressa nunca conseguiria. E aí, quando você sentir que não tem mais nenhuma saída, eu quero que você lembre do povo de Israel diante do Mar Vermelho. Imagine a cena. Imagina, atrás deles o exército do Egito vindo a galope, com carros, cavalos, sede de vingança. Na frente deles um mar, um imenso mar, impossível de atravessar, sem nenhuma saída. Encurralados, o povo começou a gritar de desespero, achando que ia morrer ali. Mas Moisés disse uma frase que precisa ecoar dentro de você. Hoje, não temais, ficai firmes e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ali naquele lugar de sem saída, Deus abriu o Mar Vermelho. Quem já não viu um quadro? Essa história nunca será esquecida. Onde só havia paredes de água, ele abriu um caminho seco no meio de um impossível. Talvez você esteja exatamente assim agora, encurralado, sem ver saída, o problema atrás, o impossível na frente e você gritando por dentro, achando que vai ser engolido. Mas eu vim te lembrar, o mesmo Deus que abriu o mar ainda abre caminhos onde existem caminhos. Ele não trouxe até a beira do mar para te afogar. Ele te trouxe até aqui para que você visse com os seus próprios olhos a mão dele se mover quando tudo parecia estar perdido. Às vezes Deus deixa o problema crescer tanto até o ponto em que você não pode mais resolver sozinho, sozinha. Sabe por quê? Para que quando o livramento vier, não reste nenhuma dúvida de quem foi que agiu. Para que você nunca mais consiga dizer que foi apenas sorte, que foi coincidência, que foi você. Para que você saiba, sem sombra de dúvidas, que foi o Deus de Israel, o Deus eterno. E se você está se perguntando agora, até quando? Ouça o que Deus respondeu a Abacuque. O profeta também perguntou, ele também clamou e parecia não ouvir respostas. Mas Deus disse, a visão ainda é para o tempo determinado, se tardar, espera por ela, porque certamente virá e não tardará. Olha que coisa impressionante. Deus diz, se tardar, espera.
Ou seja, Deus já sabia que ia aparecer demorado para você. Ele já sabia que você ia olhar o relógio e ia achar que estava atrasado. E mesmo assim ele disse: espera, porque o que parece tardar tem hora marcada. Tem tempo determinado, e quando chegar esse tempo, vai chegar com tanta força que você vai entender por que não veio antes. Porque está escrito em Eclesiastes que tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus. Há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de espalhar e tempo de ajuntar. A sua estação de espera não é sua estação para sempre. É só uma estação, e nenhuma estação dura um ano inteiro. O inverno parece eterno enquanto você está dentro do inverno. Mas a primavera sempre vem. Sempre. Ela só não pergunta a sua opinião sobre a data, mas ela vem. Agora eu preciso que você ouça isso com o coração aberto, porque essa é a parte mais importante de toda essa lição que eu vim te dizer hoje. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Eu vou repetir, porque eu quero que isso desça nos seus ouvidos para o seu peito. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele não te carregou por todas as noites que você achou que não ia sobreviver, só para te soltar agora. Ele não te sustentou por tudo o que você já passou, para te largar bem nessa reta final. O mesmo Deus que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la. Os céus não estão parados. Eu sei que parece. Eu sei que do seu lado parece que tudo congelou, que o tempo imperou, que as suas orações estão batendo no teto de bronze. Mas eu te garanto, o céu não está parado. Enquanto você chora, o céu está em movimento. Enquanto você dorme exausto de tanto esperar, anjos estão sendo despachados. Enquanto você acha que nada está acontecendo, tudo está sendo preparado. E existe algo sendo gerado no invisível com o seu nome escrito nele. Existe uma resposta a caminho que não cabe no tempo que você tinha imaginado, porque ela é grande demais para um prazo pequeno. Você pediu uma porta, Deus está construindo uma estrada. Você pediu uma saída, Deus está preparando uma travessia inteira. Aquilo que você chamou de demora, um dia vai se chamar de proteção. Aquilo que você chamou de silêncio, um dia você vai entender que era Deus trabalhando onde você não podia atrapalhar. Porque ele disse lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, eu é que sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que esperais. Então ele sabe os planos, você não. E é exatamente por isso que ele te protege da pressa, porque o lugar onde ele está, ele vê o fim desde o princípio. Ele vê a estrada inteira e ele está segurando a sua mão na curva exatamente porque ele já viu o que tem depois da curva. Então, se hoje você está nesse meio caminho, cansado, com a fé tremendo, querendo desistir, eu quero deixar você com uma promessa para cobrir como um manto. Em Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas você encontra refúgio. Você não está exposto, você não está sozinho no escuro, você está debaixo das asas do Altíssimo e debaixo das asas é o lugar mais escuro de fora, mas o mais seguro de dentro. É lá que os filhotes ficam enquanto a tempestade passa. Não porque foram esquecidos, mas porque foram escondidos, protegidos, guardados. E quando essa estação passar, e ela vai passar, Deus vai fazer com você o que prometeu em Isaías 61.
dar beleza no lugar de cinzas, óleo de alegria no lugar de luto e manto de louvor no lugar de espírito angustiado. Olha só que troca. Cinzas por beleza, luto por alegria, angústia por louvor. Tudo que você está entregando no choro hoje, Deus vai te devolver transformado amanhã. Nada do que você está vivendo vai ser desperdiçado. Nada, nem lágrima, nem noite, nem dia dessa espera será desperdiçado. Então eu te peço que respire fundo. Escuta o que eu vou te dizer agora no finalzinho, como se Deus estivesse falando diretamente com você agora, através da palavra dele. Eu não me esqueci de vocês. Eu nunca me esqueci de você. O que você está chamando de demora é a minha mão, segurando algo no lugar para você não ser ferido. Continue firme, eu estou trabalhando naquilo que seus olhos ainda não podem ver. E quando chegar a hora você vai entender. Você vai chorar de novo, mas dessa vez de alegria e gratidão. Confia em mim, só mais um pouco, a virada está mais perto do que a sua dor está deixando você acreditar. Não solte agora. Você esperou demais para desistir bem nessa hora em que a resposta já está chegando. Aquilo que parece o seu fim, muitas vezes é só o começo da parte mais bonita da sua história. A demora não te derrotou, a demora te preparou. E se essa palavra te tocou no seu coração hoje, se você sentiu que era para você ouvir isso, eu quero que você faça uma coisa agora mesmo. Escreva aqui nos comentários, Deus ainda está trabalhando. Escreva mesmo. Porque quando você declara, eu vejo o seu comentário, eu coloco o seu nome no meu caderno de oração. Quando você declara, você está plantando fé. E talvez a sua declaração seja exatamente a palavra que outra pessoa precisa ler hoje para não desistir. Se inscreve no meu canal, porque aqui a gente caminha junto nessa jornada de fé e não quero que você perca a próxima palavra que eu vou compartilhar aqui. Ative o sininho, que o Deus que abre o mar vermelho, que ressuscita o que parecia morto e que esconde os filhos debaixo de suas asas, te cubra hoje. E lembre sempre, o que parece demora, muitas vezes é só a proteção de Deus, chegando no tempo certo. Eu te vejo do outro lado da espera, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.